Olá, olá, boa noite. Olá, boa noite. Gente, hoje vamos ter uma live com um convidado especial, certo? E esse convidado não está aqui ainda, mas essa live faz parte da programação do desafio de 8 dias que eu fiz semana passada. O desafio acabou ontem. E hoje a live vai ser de um assunto que foi muito pedido entre as meninas, certo? Tanto as que participaram como as que pediram para participar. E eu decidi fazer essa live com um convidado especial, que é o psicólogo Pedro, e ele vai falar aqui um pouquinho sobre como a gente pode reduzir a ansiedade. Então, foi um assunto pedido e hoje teremos live sobre isso. Vou chamar ele. Olá, Ah, boa queria noite. sim. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Deixa eu só ajustar aqui a melhor posição da câmera. Pronto. Olá, vamos nós. Vamos. Muito obrigada por, né, estar aqui de novo comigo. Isso. Falando. Eu falei até antes, né, que essa live faz parte da programação do Desafio 8 Dias que eu fiz com algumas meninas. Esse foi exclusivo de mulheres e o assunto de hoje foi justamente pedido, né, tanto entre elas como também entre as meninas do que me seguem. E eu falei um pouquinho com ela já sobre esse assunto. Até um canal, no meu canal do YouTube tem um vídeo que eu falei só de alimentação e fitoterápicos que reduzem a ansiedade. Só que aqui nessa live eu quero mais, né? Eu quero falar mais contigo sobre como reduzir a ansiedade. Sim. Vamos nós, né? Agradeço mais uma vez o convite, agradeço quem está aqui com a gente, né? Ao longo desse primeiro movimento que a gente começa a conversar, deve entrar daqui a pouco outras pessoas, vão nos Sim. acompanhando. O fato de você trazer esse tema dos fitoterápicos é um tema importante, é um tema interessante para mim também, né? Isso me levou também, devido a uma outra pergunta que me foi feita, a refletir também, assim, eu vou trazer talvez aí alguns temas, né, da psicologia, mas a gente também já tem aí vários materiais, eu já fiz lives anteriormente falando sobre o tema da ansiedade com a psicologia, então hoje eu gostaria de convidar, né, a todas que estão aqui presentes conosco para que a gente possa falar um pouquinho sobre as terapias integrativas na nossa proposta de hoje, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos psicológicos, mas vamos falar um pouquinho sobre formas, dicas, práticas para a gente poder justamente trabalhar essa nossa ansiedade durante esse primeiro momento, né? Eu fiz uma série de Tá certo. perguntas pedindo a pessoas algumas sugestões de temas para a gente abordar. E eu trouxe alguns desses temas também, né, para que a gente vá conduzindo aí a nossa conversa de hoje, tá bom? Eu lhe peço também que Certinho. vá. Tem alguma primeira observação sobre a ansiedade? O que é que o pessoal tem falado no. Pronto, pronto. Em relação à ansiedade, né? Muitas pessoas acho que pioraram um pouco depois da notícia do lockdown aqui em Fortaleza. Sim, Eu atendi pacientes hoje que relataram justamente isso, nessa preocupação. Assim que souberam do lockdown, teve mau estresse, mais sintomas de ansiedade e utilizaram muito a comida como fuga, né? E aí meu Deus, percebi muito isso. Eu também fiquei muito ansiosa quando eu ouvi. E a ansiedade justamente por isso, porque a gente sabe que não vai ser 2 semanas, né, somente, vão ser mais, porque foi um gatilho do ano passado que a gente viveu a mesma coisa. Então, eu acho que eu acho que essa live foi justamente bem no meio mesmo desse lockdown, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? De como a gente pode estar aí tentando
melhorar a ansiedade com esse baque, né, novamente, desse lockdown aqui em Fortaleza. Uma coisa que você trouxe que é importante, Morgana, é assim, as pessoas entenderem que nós também somos seres humanos igual a todas as pessoas que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir depois, né? Sim, é, Também essa mesma ansiedade para a gente também é incômodo, né? Então não é uma situação em que a gente está aqui super plenos e bem falando para as pessoas o que elas têm que fazer, né? A gente está aqui para sim. compartilhar ideias, né? A gente tem um tempo de caminhada, você pelo seu lado da nutrição, eu pelo meu lado da psicologia, das terapias integrativas, mas o objetivo aqui não é trazer nenhuma verdade absoluta, o objetivo não é trazer para as pessoas o que elas devem fazer de fato e que vai acabar totalmente com a ansiedade. A gente vai trazer ideias, reflexões, né, práticas, atividades, mas essas práticas elas têm o objetivo de ajudar a melhorar, né? Ela não vai curar a ansiedade, a pessoa não vai deixar de ansiedade, principalmente num momento tão crucial quanto esse, né? Um momento muito difícil, né? Muitas famílias passando por perdas, né? As pessoas passam por outros tipos de perdas também, né? Teve uma pessoa que me perguntou sobre relacionamentos nesse momento, talvez não dê nem para a gente aprofundar nesse tema, né? Mas muitos relacionamentos Uhum. terminam. Fora as próprias perdas, por exemplo, perda de emprego, perdas de entes queridos, né? E o medo, aquele medo, tanto da gente adoecer, quanto das nossas pessoas, né, próximas a adoecerem, que tem rondado aí o nosso dia a dia, né? E faz a gente, horas estar um pouco melhor, horas estar um pouco pior. Então, que todo mundo aqui saiba isso, né? A nossa posição não é uma posição de curar totalmente a ansiedade, nem também de eu sei o que fazer e vocês não sabem, né? Cada um de nós, a gente vai trazer aqui várias ideias e cada um de nós deve procurar as suas formas de lidar com essa ansiedade também, tá bom? Então, uma primeira pergunta que me fizeram, Morgana, foi como não sucumbir à energia negativa, né? Isso me leva justamente para o centro dessa questão que eu quero trazer hoje, que são as terapias integrativas. Que na concepção das terapias integrativas, nós somos seres energéticos, né? Nós temos uma dimensão energética. Isso a gente pode ver como uma coisa concreta, mas a gente pode ver também como uma metáfora, né? E aí, assim, nesse sentido de metáfora, o que é que acontece? Como seres energéticos que somos, nós podemos buscar formas, buscar práticas de trabalhar esse equilíbrio energético, e isso vai se refletir no nosso psicológico e no nosso emocional também, né? Então, por exemplo, né, assim, uma prática que eu queria trazer num primeiro momento, e aí lembrando, uma prática, ela não necessariamente ela vai servir para todas as pessoas, né? Uma prática, a gente vai apresentar várias delas aqui, ela tem o objetivo de ajudar a uma determinada pessoa, né? E se não ajudar um e não ajudar outro, né, é importante a pessoa buscar aquilo que ajude, né? Mas para a gente trabalhar o nosso equilíbrio energético, não sei se você já ouviu falar, Morgana, eu vou trazer um pouco, explicar um pouco para as pessoas a prática do Ho Oponopono, né? Não sei se você já ouviu falar, né? Então, o que Sim. é que consiste o Ho Oponopono? É a gente repetir as frases, né? Deu uma travadinha agora. Tá voltando? Cada pessoa pode procurar os seus significados para essas frases. Tá ouvindo? Tá falhando um pouquinho, Pedro. Acho que agora voltou. Pronto? Voltou? Existem vídeos na internet que vão falar para as pessoas Pronto. fazer uma quantidade X de vezes, 33 vezes, 108 vezes, né? O importante é cada um, na verdade, fazer até sentir que limpou aquela ansiedade, aquele emocional, né? Então, por exemplo, né, eu foco Tá num sem determinado. áudio. Tá sem áudio de quem? Tá me ouvindo, Pedro? Você está me ouvindo? Ah, tô. Acho que Pode voltou ficar. agora. Pronto, pronto. Então, a gente pode focar num determinado sentimento, por exemplo, sentimento de ansiedade, e começar a fazer, né? Limpo em minha ansiedade e transformo em paz e bem-estar. E aí começa, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Limpo em minha ansiedade e transformo em paz e bem-estar. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato.
Limpa em mim a ansiedade, transforma em paz e bem-estar. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E ao ir fazendo essa prática, a gente canaliza a nossa atenção, a nossa mente, e a gente limpa ao mesmo tempo algum sentimento ruim que a gente esteja vivenciando naquele momento. Eu posso fazer para uma perda, para uma dor, para uma mágoa, por exemplo, né? Um exemplo aqui com mágoa. Sim. Limpo essa mágoa e transformo em cura e libertação. Limpa em mim essa mágoa e transformo em cura e libertação. Aí eu continuo lá, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Limpa em mim essa mágoa e transformo em cura e libertação. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então eu posso fazer ciclos de Ho oponopono para mim mesmo, para uma determinada situação, como um término de relacionamento ou uma perda, e posso também fazer o Ho oponopono para uma determinada pessoa com quem eu tenha vivenciado algum tipo de incômodo, algum tipo de mal-estar. E isso é uma forma aí de lidar com essas energias negativas, né? Respondendo aí essa primeira pergunta aí que me fizeram, tá bom? Tá ótimo. Tu pode falar só um pouquinho, Pedro, uma pergunta até também que tu colocou lá, que tu recebeu, o que que a ansiedade pode causar no corpo, né? As pessoas às vezes não sabem estar com ansiedade, Sim, sim. e aí para identificar isso, como é que a gente pode identificar? Isso daí são sinais mais clínicos, né? Nesse ponto a gente volta mais para o lado da psicologia, que hoje mesmo eu atendi, eu acho que você deve atender também várias pessoas que estão vivenciando ansiedade e não sabem, né? Mas quais são os Uhum. sinais mais clássicos? É o coração ficar acelerado, a respiração ficar ofegante, tá bom? Os pensamentos, eles também ficam acelerados e como consequência disso podem vir outras coisas. Por exemplo, a pessoa tem dificuldade de se concentrar, porque justamente esses pensamentos estão muito acelerados, né? A pessoa pode ter uma dificuldade de memorizar coisas, começa a esquecer fácil de uma série de coisas porque justamente não está presente, não está atento ali ao que realmente está fazendo, né? Podem vir outros sintomas como dores físicas, dores de cabeça, tremores, tonturas, são menos comuns, mas podem vir também. Você vai perguntar. Tá travando um pouquinho o teu vídeo. Acho que agora foi. Você conseguiu ouvir direitinho os sinais? Taquicardia, respiração ofegante, o que mais, né? Tonturas, dores de cabeça, falta de concentração, falta de memória. Outro sinal que pode vir é a irritabilidade, a gente ficar, né? Um sentimento de irritação o tempo todo por pequenas coisas, né? Isso são sinais dessa ansiedade, digamos assim, já saindo do normal e começando a atrapalhar o nosso dia a dia. Outro sinal muito comum é a insônia, né? A dificuldade de dormir, né? Ou a alteração do sono, a pessoa vai dormir muito tarde, vai acordar muito tarde, né? E nesse período de pandemia, infelizmente, se agravou também isso para muitas pessoas. Eu tenho observado muito isso na clínica, tá bom? E aí, de novo, né? Assim, a ansiedade, ela é um sentimento, na verdade, é uma emoção, é uma percepção corporal que todos nós temos. Eu costumo comparar a ansiedade como se fosse um alarme, né? Ela é um alarme do seu corpo e da sua mente de que alguma coisa está fora de equilíbrio. E quando a gente dá atenção a essa ansiedade, a gente pode justamente buscar esse caminho para poder justamente nos equilibrar de novo, né? Mas nesse momento de pandemia é compreensível que muitas pessoas estão aí com a Sim. ansiedade maior do que o comum devido a tudo isso que está acontecendo, né? À nossa volta. Sim. Outra pergunta também que me chamou a atenção foi justamente essa, eu acho que foi pensando já no lockdown, né? De como Uhum. mantermos a calma e não deixar o medo tomar conta da nossa mente. Eu acho que muita gente está com medo, né? Entrou em desespero e ficou com muita ansiedade, né? Por causa do lockdown e Sim, por sim. causa do que a gente está vivendo, né? Desde o ano passado. E como a gente pode manter a calma, né? Vendo Perfeito, né? tudo isso e com tantos gatilhos à nossa volta. Sim, sim. É muito difícil, na verdade, né? Principalmente, por exemplo, eu tenho atendido, né, e vivenciado aí com várias pessoas perdas reais mesmo, né? Então é muito difícil você só chegar para alguém que está vivendo algo, né, digamos assim, experiência de limite, de dor, de sofrimento, chegar para a pessoa e dizer calma, né? Tenha calma, tudo vai passar, né? Para muitas pessoas não vai passar, né? O que aconteceu trouxe mudanças, trouxe sofrimento, trouxe dores reais digamos assim, que vão afetar a vida dessas pessoas, né?
Mas aí o que é que acontece? A gente tem que separar essa dor e esse sofrimento real, que é o que a gente tem que fazer é viver o luto, né? Do que realmente está acontecendo, do sofrimento que é criado pela nossa mente. Muitas vezes a nossa mente ela cria um a mais de sofrimento, através da nossa estrutura que a gente chama na psicologia de crenças, né? A gente Uhum. cria mais pensamentos negativos, a gente cria uma situação de mais ansiedade para além daquilo que está acontecendo na nossa vida, né? E aí são duas práticas que são muito importantes. A primeira prática é a gente procurar trabalhar a nossa presença, trabalhar o nosso foco no aqui e agora. Porque muitas vezes, pela ansiedade, a nossa mente coloca a gente num futuro, né? E se acontecer isso? E se eu for 2 meses de lockdown? E se eu, né? Como é que eu vou aguentar o ano todo assim de novo, se o ano for igual ao outro, né? Se a gente pensar nessas coisas, automaticamente vai vir o pensamento de ansiedade incômodo. Então, o ideal é que a gente possa focar no aqui e agora, no hoje. Como é que eu posso viver bem hoje? Como é que eu posso atravessar o dia de hoje, os desafios de hoje, tá bom? E aí nós apresentamos várias técnicas e práticas aqui para isso também, né? Para a gente ir, digamos assim, driblando um dia de cada vez, né? E aí a segunda dica nesse sentido é buscar uma prática específica que é as frases de reprogramação mental. Quando a gente terminar esse vídeo, eu vou colocar esse vídeo no meu YouTube e eu vou colocar um link embaixo, né, para que as pessoas possam acessar no meu blog um texto onde eu falo melhor sobre o que, é que são essas frases e como, digamos assim, utilizar elas na nossa vida, né? Mas a ideia é, quando a gente fica pensando algo negativo, esse pensamento negativo ele tem uma estrutura. Por exemplo, se eu estou com medo de alguém adoecer e morrer, eu fico pensando nisso e a minha mente fica, ai meu Deus, e se essa pessoa adoecer, e se essa pessoa morrer, como é que eu vou lidar com isso? Como é que vai ser, né? Então a gente fica pensando frases e imagens relativas a esse pensamento negativo. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que estruturar e fazer frases que ajudem a gente a passar por esses sentimentos negativos e ajudem a gente a lidar, digamos assim, com esse emocional, focando num outro sentimento, num sentimento positivo, né? Um exemplo para lidar com isso seria, por exemplo, a gente falar a seguinte frase: tudo acontece na minha vida na hora certa. E aí a gente repete algumas vezes: tudo acontece na minha vida na hora certa. Tudo acontece na minha vida na hora certa. Um outro exemplo: Deus protege a minha casa e a minha família. Deus protege a minha casa e a minha família. Deus protege a minha casa e a minha família. Eu estou trazendo Deus aqui, que é um elemento das minhas frases, né? Eu utilizo isso, mas a pessoa que não tem uma crença, uma fé espiritual, ela pode também utilizar essas frases para reprogramar sua mente, né? Trazendo para a mente essa ideia, né? De proteção. Por exemplo, na minha mente mais profunda, eu encontro meu equilíbrio, meu bem-estar. Na minha mente mais profunda, eu encontro meu equilíbrio e meu bem-estar, né? A pessoa pode utilizar nesse formato também. Então, eu tenho esse texto mais amplo, onde eu explico melhor, e eu tenho uma série de sugestões de frases que a pessoa Ótimo. pode fazer, né? E me põe à disposição de quem estiver nos ouvindo, né? Se a pessoa quiser, A né? live, Tá vendo? Pedro, a live travou um pouquinho. Pronto, então vocês ouviram então até as frases, né? Então eu me ponho à Foi, disposição para você falou que ia colocar lá o link, né? No feed, né? me ponho à disposição para caso alguém queira aprofundar e perguntar mais sobre o assunto, eu explicar como fazer, né? Frases para esse momento também, né? Tá bom? Então, na Tá prática ótimo. né? Focar a nossa mente em frases apoiadoras, em crenças que ajudem a gente a atravessar esse momento, né? Como essas que eu trouxe aqui nesse momento, tá bom? Pronto. Foi justamente o que a minha paciente fez. Eu falei com ela hoje e quando anunciaram o lockdown, ela, né, tentou chutar o balde da dieta, né? Ela comeu pizza Uhum, para melhorar o humor dela, porque ela estava muito na bad, né? Muito triste uhum, tá, com o cenário que a gente está passando. E ela uhum, falou para mim hoje que não, no outro dia eu melhorei e comecei a fazer umas afirmações positivas para mim mesma de que não adiantava, né? Eu ficar desse jeito, triste e me auto-sabotando o tempo todo, comendo coisas, né, para comer, é, por causa disso que está acontecendo, né? Infelizmente, a gente não tem controle de nada que está acontecendo, né? Não tem controle das pessoas que ficam nas ruas, não tem controle na política, não tem controle em nada, a gente tem controle sobre nós mesmos. E isso foi muito difícil para mim também,
né? Eu sofri muito no passado, porque eu tinha muito controle, né, com Uhum. tudo, e de repente foi um baque, porque na minha área a gente só fazia presencial. Então a gente Sim, teve que reaprender a fazer online, né, uma interessante. consulta online. Foi um baque para todo mundo. E ter essa visão de que não temos controle em nada é muito Uhum. difícil para quem controla tudo, né, à volta. É um E é difícil mesmo. É um reaprender a viver, é um reaprender a fazer acordos, né, com nossos clientes, as pessoas à nossa volta, né, de modo que funcione e que fique bom para todo mundo. Mas para a gente também, a gente teve que reaprender muita coisa, né? Muito, foi muito para online, né? Tinha alguns movimentos do online, mas era muito pouco, né? E deixa eu te perguntar, e você acha que essa parte de alimentação influencia a gente a atravessar esse momento? Por exemplo, se a pessoa, né, essa sua cliente aí já era acompanhada por você e Sim. ela não desistiu, né, digamos assim, né, ela voltou logo Não, ela ao hábito, né? voltou. Mas se a pessoa continuasse nisso, se a pessoa, por exemplo, né, chutar o balde, comer de tudo, comer um monte de porcaria nesse momento, o que é que você acha que pode acontecer de consequências aí para quem está junto com o isolamento social, descuidando da alimentação, descuidando da saúde? Pois é, o que eu falo, né? Eu até falei para as meninas no grupo também sobre isso. A ansiedade também pode atrapalhar muito, tanto com a alimentação e com o estilo de vida. Então, se Uhum. você simplesmente para de fazer exercício, só consome produtos processados e alimentos calóricos e que não tem nutriente nenhum, e muita gordura, e só isso, e muito açúcar, você vai ficar mais estressado ainda. O nível de Isso cortisol vai aumentar, vai ficar super inflamado o seu corpo e vai ter mais ansiedade, sim, por conta dessa alimentação ruim, desses hábitos ruins. Então, a alimentação mais natural, a alimentação com nutrientes pró-inflamatórios, né, que vão reduzir aquela inflamação que está acontecendo no corpo, que está ali a ansiedade, vai melhorar muito. Então, alimentos naturais, né? Verduras, frutas, fibras são muito importantes. E uma coisa também que eu frisei muito com elas, né? E também eu friso muito aqui no meu Instagram, é cuidar do intestino. Porque o intestino inflamado vai desestruturar todo o nosso corpo, todo o nosso sistema. Porque no intestino é que vai ter ali a produção de serotonina. E se você está com o intestino super inflamado, né, por causa de várias coisas, pode ser por constipação, pode ser por intolerância, pode ser por estresse, pode ser por gastrite, por refluxo, é, aquele intestino inflamado vai mandar ali, vai ter uma conexão ali cérebro-intestino. E aí, se você está com o intestino inflamado, vai mandar ali umas citocinas inflamatórias para o cérebro, para o sistema nervoso, e vai o quê? Piorar a ansiedade. Então, se você se alimenta mal, se você só para de fazer exercício, não alimenta nem o corpo bem como a mente, vai super piorar a ansiedade, né? Então, é, cuidar do intestino, cuidar da alimentação é fundamental para quem está em isolamento, né? Muitas pessoas pioraram os hábitos com o isolamento, com a quarentena do ano passado. Então, muitas pessoas engordaram, muitas pessoas tiveram aí taxas super altas de colesterol, de glicemia e triglicérides. Então, por conta desses maus hábitos na quarentena. E aí procuraram Nutri agora esse ano, né, para melhorar isso. E, em consequência, voltou o lockdown e muita gente já ficou meio desestruturada de novo, né, por conta disso, de vou ficar mais tempo em casa, mais tempo isolado, sem ver família, sem sair, sem fazer algo, sem trabalhar também. Então, cuidar da alimentação é fundamental. Da alimentação, da saúde mental, sempre que eu falo, é um combo, né? Alimentação, exercício, saúde mental. Então, nada fica só, sempre é um conjunto ali trabalhando para que a gente possa, né, ter uma saúde plena. Então, a Tudo é alimentação é muito, fundamental para melhorar a ansiedade também. tudo é muito conectado, né? E aí, uma das soluções possíveis é justamente isso, de ao invés da pessoa procurar
a comida, né, o excesso de comida, toda vida que sentir ali uma situação de ansiedade, ela pode justamente procurar os fitoterápicos, por exemplo, né? Eu fiquei Sim, curioso porque, na verdade, a fitoterapia é um mundo de coisas, né? São muitas coisas, né? Então, desde um chá que você toma, você está lidando com a fitoterapia, até mesmo uma pomada para massagem que você consegue encontrar numa farmácia também é fitoterapia, né? Mas o que é que tu traz aí nesse sim. sentido, assim, de fitoterápicos para lidar com a ansiedade? O que é que você sugere? O que é que você traz sobre o assunto? Pronto. Fitoterápicos são medicamentos que têm um princípio ativo da planta, né? E o fitoterápico, ele ficou mais em alta por causa da pandemia, da quarentena, né? Muita gente tentando ali desestressar, tentando melhorar o sono, melhorar a fadiga, o cansaço e tudo isso. E a indústria trouxe isso para a gente, né? Os medicamentos, as plantas medicinais, também tem os óleos essenciais que foram muito utilizados e estão sendo utilizados também por nós para melhorar tanto a ansiedade como melhorar o sono, reduzir o estresse. E justamente é isso, é o uso das plantas, né? Então, o fitoterápico não precisa de prescrição médica. O que que vai acontecer? Vai precisar de uma prescrição nutricionista, porque você acha que, ah, não, é planta, vou tomar ali um chá que vai dar certo. Não é bem assim, porque pode ter efeitos ali adversos, né, quando a gente consome plantas em excesso. Então, por exemplo, tem a planta que é muito utilizada para a melhora do estresse, da ansiedade, que é a Passiflora incarnata, que é a folha do maracujá. Então, quem já não tomou o maracujá, né, o suco de maracujá, para melhorar o estresse, melhorar a ansiedade, né? E aí a folha do maracujá, ela tem mais fitoquímicos que vão trabalhar justamente nisso, de melhorar a ansiedade, né? E o fitoterápico, ele é usado para tratamentos de ansiedade, depressão. Por isso que é importante o uso, né, prescrito nutricionista, porque ele vai utilizar ali o medicamento correto, a forma correta para a pessoa. Então, a pessoa está com muita ansiedade realmente, precisa de um medicamento, não precisa de um conjunto ali de chás para melhorar. Então, pode utilizar ali alguns chás para reduzir a ansiedade, pode utilizar tanto o chá da passiflora incarnata, que é a folha do maracujá, como também da camomila. E não é o sachêzinho, gente, é que é a planta realmente, são as folhas, as flores, certo? As raízes, tudo são utilizados para melhorar ali os sintomas de ansiedade, de depressão, sono. Então, o fitoterápico, ele é utilizado assim. Então, por exemplo, tem um medicamento que é o Ciacalme. Vocês já Sim. ouviram falar, né? E a base dele é o princípio ativo da passiflora. Então, ele não precisa de prescrição médica, pode chegar na farmácia e pedir o Ciacalme, né? Que vai estar ali pronto para você consumir. Só que, claro que vai depender também do seu caso, né? Não é qualquer coisa que, tô um dia sem dormir, vou ali tomar um calmante, né? Vai comprar ali um fitoterápico. Não, tem que ter realmente um acompanhamento do nutricionista, do psicólogo, para ter ali a recomendação do uso correto, né? É um tratamento. Você não vai utilizar simplesmente uma planta para melhorar um sintoma que aconteceu uma vez na vida, né? É um uso realmente para um tratamento. Então, fitoterápicos são utilizados para tratamento realmente de quem tem esses sintomas, né? E claro que cada um vai ter uma recomendação de uso. Vai ser por meio de plantas, pode ser por cápsulas, por tintura. Então, cada um tem um uso recomendado e que não pode ultrapassar esse uso, porque senão pode até piorar aí a ansiedade, piorar a depressão, piorar todos os sintomas. E as pessoas têm muito aquela mentalidade de querer resolver de uma maneira imediata, né? Como se fosse uma pílula mágica que eu tô com ansiedade, não tô dormindo e vou tomar um comprimido e vou ficar bem, né? Elas esquecem essa Sim, ideia muito importante que é a ideia do tratamento, do acompanhamento, que é muito importante nesses casos, né? sim, com certeza. E é importante a pessoa saber, né, de como utilizar também, porque tem algumas formas de uso
Pode ser por infusão, por decocção. Então, a pessoa simplesmente não pode comprar ali um sachêzinho no supermercado e achar que aquilo ali vai fazer o mesmo efeito que a planta, né? Que está ali, que está com o uso ali de infusão. Então, a infusão é o quê? Você ferve a água e depois coloca uma colher de sopa, né? Pode ser ali, eu falei da passiflora. Pode ser da passiflora. E você utilizar ela, a folha, as flores, coloca na xícara, coloca a água fervente, tampa, deixa ali por uns 10 a 15 minutinhos e depois consome esse chá. Vai estar ali rico ali de fitoquímicos que é para Sim. melhorar a ansiedade, depressão, é relaxante. Então, eu dei um exemplo aqui de forma de uso, mas pode ser cápsula, pode ser por tintura, né? Então, claro que vai ter formas de uso diferentes. Também, o tempo também é diferente. Então, você pode utilizar aí a passiflora, depois utilizar a matricária, que é a camomila, ou pode utilizar os dois juntos. Então, é tudo o quê? Prescrito pelo nutricionista. Ele que vai colocar ali as recomendações, vai colocar as formas de uso. Então, nada, gente, só porque é planta, não é porque você pode consumir o tempo todo, certo? Planta também tem efeitos negativos na nossa saúde, né? Então, cuidado quando você for querer utilizar ali, por exemplo, a camomila e utilizar muitas vezes ao dia. Ela tem que ser utilizada no máximo 2, 3 vezes ao dia. E olhe lá, né? Depende muito do caso. Mas se você utilizar a camomila a mais, pode piorar o seu estresse e ansiedade. Então, sempre consulte nutricionista e psicólogo, né, Sim. para saber realmente se você precisa e como vai ser esse tratamento com o fitoterápico. Sim, com certeza, né? Eu gosto muito de utilizar os óleos essenciais, né? Mais num caráter mais experimental, eu não costumo prescrever tanto, sabe? Mas eu gosto de utilizar mesmo, né? Para o meu próprio uso, para o meu benefício, para sentir no meu corpo o efeito que eles trazem. Realmente é muito bom, É né? Inclusive, ótimo. é uma forma da gente se conectar aí, né? Com a natureza, com os benefícios da natureza, a gente não estando podendo aí sair de casa, né? Então, é muito bom, realmente, né? As várias formas de fitoterapia, elas vão apoiar nesse sentido, né? E outra coisa também, tu falou, né, de a gente sentir mais a natureza e tal. Hum, As pessoas acham que, não, eu vou utilizar aí para melhorar a ansiedade, mas não muda a rotina, né, não muda os hábitos. Então, o que que adianta a gente fazer o uso de fitoterápico se não muda nem a rotina e nem os hábitos, né? Vai ser a mesma coisa. Vai ser o mesmo estresse, a mesma ansiedade. Então, essas mudanças que você até falou de estratégias, né, para colocar no nosso dia a dia, é fundamental para começar a lhe dar efeito. Porque, sim. é porque medicamento vai dar efeito. Talvez ali amenize, né, aqueles sintomas, mas depois pode voltar. Se você não melhorar de forma geral, né? Então, acho que pensar nisso, de eu vou mudar um pouco a minha rotina para melhorar esses sintomas, e pensar nisso, né, de tomar fitoterápico, de usar óleo essencial, de meditar, de fazer afirmações, tudo isso é um conjunto que a gente tem que fazer realmente, né, a alimentação, o exercício, para melhorar ali a ansiedade. Então, é um combo, né? Não é Sim. somente a terapia, não é somente a alimentação, não é somente o fitoterápico. É tudo, né? Então, eu acho que pensando nisso, de que a gente tem que pensar em tudo isso para tentar melhorar, pode ser que realmente os efeitos prolonguem, né? Não fique só aquele curto prazo que melhorou um pouquinho, depois volta tudo de novo, né? Aquele ciclo vicioso. Tem que ser uma mudança de hábito que vai fazer justamente a gente buscar, né, assim, o que é que faz sentido para a gente, o que é que gera para a gente o nosso equilíbrio, né? Então, de repente, para uma pessoa, uma determinada a prática vai funcionar melhor, para outras práticas vão funcionar melhor, né? Estava me lembrando de uma pergunta que me fizeram, que é justamente assim, como lidar com essa questão da gente não poder fazer atividade física, né? Nesse momento a gente não está podendo sair, né? E aí, assim, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, eu posso complementar depois também. O que é que você sugere, no caso das pessoas não estarem podendo fazer atividade física? Pronto. O que eu sugeri foi tentar fazer realmente, pode ser por vídeo no YouTube, tem personagens que estão fazendo aulas online, então o Jordânio, ele tem, né, essa, como é que eu posso falar? Essa opção de aula online, então
tem várias alternativas, né? Você arranja um espacinho aqui na sua casa e veste a roupa que você é para academia e tenta fazer alguma coisa em casa, né? Pode pular corda, pode fazer yoga, ou pode fazer ali um alongamento, que exercite um pouco mais ali o corpo, né? Eu pelo menos indico isso para as meninas, né? Para quem minhas pacientes também. Elas não estão podendo fazer nada, nem caminhada, nem sair para, não tem academia aberta, então eu falo, não, gente, tem que fazer pelo menos em casa. Tem alguns vídeos no YouTube, tem personagens que estão com aulas online também, que pode acompanhar, né, a pessoa. Então, tudo isso pode ser um tipo de opção, por enquanto, né? Não vai ser para sempre, eu espero. Mas, por enquanto, a gente pode tentar fazer isso, para movimentar o corpo, né? Tentar fazer alguma atividade que você goste. Ah, eu fazia CrossFit, o que que eu vou fazer agora? Tem alguns exercícios mais, assim, né, pesados na internet, você pode tentar fazer em casa, utiliza ali garrafa d'água, alguma coisa para fazer. Ah, fazer musculação, o que é que eu posso fazer? Tenta fazer alguma coisa em casa também, né? Tem vários métodos que personagens estão usando ultimamente para realmente a pessoa não ficar parada, né? Então, depois Jordan pode falar um pouquinho mais sobre isso no Instagram dele, Fit Assessoria, mas eu indico para os pacientes isso, de realmente de fazer algum vídeo no YouTube, de ver algum vídeo no YouTube, de fazer de acompanhamento realmente com o personal, né, por enquanto, e não ficar parada. É importante ressaltar essa coisa de que é um momento, né? Assim, não é algo que a gente vai fazer, digamos assim, né? A atividade física e que vamos supor, né? Eu vou criar um plano de emagrecimento para esse momento de pandemia, né? O foco maior tem que ser a manutenção da nossa saúde, a manutenção de um movimento saudável, né? Então, se você fizer ali 10, 15, 20 minutos por dia, né? Fizer ali um workout, fizer ali um exercício, né? Acompanhado por um profissional por esse formato online, é uma forma, sim, né, de você fazer alguma atividade física, né? Pensando nessa questão também da relação com a própria corporalidade, com o corpo, né? Eu criei uma playlist, eu vou deixar no link também no meu canal no YouTube. Eu vou deixar abaixo desse vídeo um link com a playlist sobre práticas de meditação em movimento. O que é que significa meditação em movimento? É principalmente yoga, Tai Chi Chuan e Qigong, que é uma outra prática também de meditação em movimento, menos famosa, mas que também é uma forma da gente estar trabalhando o nosso corpo, né? Essas Ah, muito práticas, bom. o foco delas não é o emagrecimento, mas o foco é principalmente lidar com essa relação entre equilíbrio e corpo e mente. Pode ajudar nesse combate também da questão da ansiedade, pode ajudar com certeza no nosso autoconhecimento, né? Então, eu vou deixar uma playlist falando dessas práticas de meditação em movimento também. Até porque muitas pessoas falam, né? Não sei se você já passou por isso, Morgana, mas muitas pessoas falam assim: olha, eu tentei meditar, mas não consegui, né? A mente é tão agitada, a correria é tão grande, que às vezes a pessoa não consegue parar e meditar. Então, a meditação em movimento pode ser uma forma, pode ser um tipo de prática que ajude algumas pessoas, né? Ao invés de simplesmente tentar parar e meditar, fazer um yoga, fazer um alongamento, fazer um tai chi chuan, como formas de cuidar do corpo e também desacelerar, né? E aí, feito esse primeiro processo de desacelerar, a pessoa pode tentar uma outra prática, né? De meditação de guiada, de limpeza emocional, como forma de lidar com a ansiedade. Você falou sobre isso, né, de, ai, não consigo meditar. Eu era uma dessas pessoas. No início da quarentena no passado, eu não fazia nada disso, nem yoga, nem meditação. E eu tentei começar, né? Eu não estava muito ansiosa em casa, então eu vou fazer aqui alguma coisa, né? Alguma coisa para realmente relaxar a minha mente. Aí eu fui tentar meditação. Não é fácil. Não é fácil, é ficar lá, é, é muito difícil e eu penei. Até vi depois no vídeo da Monja Coen falando, né? Que não, gente, meditação é exercício. Você não pode desistir assim que, né, primeira vez, né? Tem que continuar. E aí eu comecei, não, todo dia, pelo menos 5 minutinhos aqui, quieta, parada, né? Sem pensar em nada. É difícil, mas depois de um tempinho eu comecei a perceber como mudou. Ah, meu filho, fala, eu consegui. E fiquei mais tempo, mais tempo, mais tempo. E é muito bom, é muito bom. É depois que a E gente acostuma, né? Mas no início é muito difícil mesmo. muitas dessas tensões, elas se acumulam no nosso próprio corpo, né? Assim, o estresse, a ansiedade de tudo isso que a gente está vivendo fica acumulado no nosso corpo. Então, quando a gente faz uma prática como um alongamento,
ajuda a soltar o local mesmo, né? Ajuda a soltar no físico essas tensões, né? E como físico e mente estão conectados, ao trabalhar um, eu estou trabalhando o outro também, né? Consequentemente, né? Então fica isso como uma sugestão também. Lembrando que a gente fala dessas práticas, né? Essas práticas são chamadas hoje de terapias integrativas, né? E são práticas que são recomendadas pelo SUS como complementares, como formas de buscar nossa saúde e equilíbrio integral, né? Elas não devem ser substitutas das práticas tradicionais, né? Então, vamos supor, a pessoa está passando por um processo de terapia, né? Porque ela fez uma cirurgia bariátrica. Então, ela vai fazer a cirurgia, vai fazer acompanhamento médico, psicológico, nutricionista, mas ela também pode procurar essas práticas como uma forma de complementar e de buscar essa visão de saúde de uma maneira mais integral, né? É isso que a gente está promovendo aqui, né? E não promover essas práticas deixando de lado as práticas tradicionais, né? Buscar a Sim. saúde com os médicos, psicólogos, nutricionistas, mas buscar essas práticas integrativas como formas até mesmo de autocuidado, de a gente conseguir fazer alguma coisa pela gente, né? Assim, né? Dentro desse processo onde a gente está com dificuldade digamos assim, de sair de casa, de fazer alguma coisa, né? Que ajude a gente a entreter, né? A ter contato com cultura, arte. A gente pode utilizar essas práticas como uma forma da gente ficar bem com a gente mesmo, da gente cuidar da gente mesmo nesse momento tão difícil que a gente tem passado, né? E aí tem algumas Sim. práticas que eu gostaria de sugerir, né? Por exemplo, para algumas pessoas pode ser que funcione ver vídeos de relaxamento com sons da natureza, né? Sons de cachoeira, ou sons, o barulho do mar, o barulho dos pássaros, né? Então também vou deixar um link nesse sentido para quem tiver interesse. Para outro tipo de pessoa, pode ser que funcione melhor ela fazer práticas, por exemplo, de escrever sobre suas emoções, ou até mesmo pintar, por exemplo, ou desenhar, né? Desenhar eu vou focar menos, mas eu vou lembrar aqui que teve uma época que estava super na moda aqueles desenhos para colorir, né? Pintar Sim. mandalas, pintar flores, né? E aí, assim, a gente só acha ruim essas coisas porque é muito uma moda que vem e, como a gente viu aí, já foi embora, né? E ninguém faz mais, né? Mas se a pessoa, de repente, tem um livro desse aí em casa, pode ser uma forma também, né? Utilizar isso como uma prática de extravasar ali o seu emocional, trabalhar o seu emocional, limpar o seu emocional, né? Fazer um diário emocional, escrever sobre suas emoções, né? Colocar para fora esses sentimentos ruins como se estivesse conversando com um amigo, ou como se estivesse escrevendo uma carta, né? Para o próprio psicólogo, por exemplo, né? A pessoa pode fazer isso como estratégia também de escrever sobre esse emocional, de colocar para fora, de expressar aquilo que está vivenciando, aquilo que está sentindo. E buscar formas de ocupar nossa mente, procurar bons filmes, né? Procurar bons livros, né? Tem uma série de autores importantes que às vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente não tem tempo de procurar, né? Então eu tenho refletido aqui, né? Livros como O Grande Sertão Veredas, livros como Alice no País das Maravilhas, né? Talvez todo mundo conheça a história, mas se a gente vai ler o livro mesmo, ele tem uma riqueza, uma complexidade que tanto ajuda a gente a passar o nosso tempo, mas ajuda a gente também a ter um aprofundamento nessa nossa relação com a própria vida, né? Com qual é o sentido da vida, o que é o viver, né? Então, tem uma série de autores importantes que vão ajudar a gente nesse sentido, né? O próprio Zaratustra, do Nietzsche, né? Então, tem vários livros que a gente recomenda que, assim, era interessante que a gente lesse pelo menos uma parte, né? Alguns trechos de livros como esse que são fundamentais aí para a humanidade, né? Então, buscar o nosso crescimento, buscar ocupar nossa mente, buscar o conhecimento, buscar formas de ficar bem com a gente mesmo, apesar de tudo isso que está acontecendo, né? Sim. É difícil, mas a gente consegue. Exatamente, exatamente mesmo. Trouxeram muitas perguntas também, né? Eu vou mencionar, mas não vou aprofundar, até porque não é minha especialidade, né? Mas eu vou falar da minha experiência, porque isso afeta também a nossa saúde psicológica e emocional. Mas muitas perguntas sobre a conjuntura, né? A gente tem líderes aí, por exemplo, incentivando as pessoas, dizendo que máscara não faz efeito, né? A gente tem pessoas aí compartilhando fake news dizendo que o lockdown não funciona, né? Então a gente vive numa guerra de verdades, né? Que no nosso movimento, digamos assim, né, de ciências humanas, a gente chama também de pós-verdade, onde praticamente a pessoa ela pode falar o que ela quiser, ela pode acreditar no que ela quiser, e isso tem um fundamento de verdade, digamos assim, maior do que o conhecimento científico tradicional, né? Então a gente quer reforçar aqui para as pessoas que tomem cuidado, né? A situação, ela não é uma situação irreal e criada, né? Algumas fake news têm compartilhado ideias nesse sentido, né? De dizer que a pandemia não é nada disso, estão aumentando as notificações de casos, né?
E a gente vê, infelizmente, né, eu atendo toda semana pessoas que têm perdido pessoas, né, e é bastante doloroso, né? Por mais que a gente tente conscientizar, infelizmente ainda tem pessoas nesse movimento, né, de espalhar mentiras, né, de não acreditar na ciência. E isso, infelizmente, é muito prejudicial, principalmente para os elos mais fracos, né, para as pessoas que têm mais riscos, né, que têm doenças, enfim, né, e idosos enfim, a gente pede às pessoas bastante cuidado nesse sentido, né? O econômico, a nossa economia, né, também a gente tem um cenário em que a gente fica cada vez mais isolado desse movimento internacional e a gente tem dificuldade também porque isso vai afetar, né? A gente falou aqui, por exemplo, dos óleos essenciais, a gente falou aqui, por exemplo, de livros, são uma série de coisas que para tudo isso a gente precisa também, né, ter acesso e a gente sabe que para muitas pessoas é mais difícil também, né? E aí a gente também percebe que essa situação como um todo acaba afetando a saúde psíquica, acaba afetando a ansiedade das pessoas, né? E aí a gente pede realmente para as pessoas trabalharem de terem paciência com esse momento, né? Gerenciarem, buscarem formas de equilibrar os seus gastos, né? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que o trabalho dela praticamente assim, ela como profissional, né, empreendedora, ela não tinha como de fato executar o trabalho dela nesse momento, né? Então é um momento também que a gente tem que procurar novas formas de renda, procurar novas formas de lidar com tudo isso que está acontecendo. Eu lembrando que a gente não tem previsão de quando tudo isso vai passar, né? Se talvez no ano passado a gente tinha a ideia de que iria passar logo, hoje a gente está mais num estado mais de desesperança nesse sentido, né? Mas que a gente possa ter, junto com esse movimento de não saber o que vai acontecer, esse movimento ativo também de a gente fazer atos, né, para transformar a nossa realidade, buscar adaptações dessa realidade, como a gente mesmo falou antes aqui, né? Eu que não atendi ninguém online, precisei atender, hoje a maioria dos atendimentos estão online, né? Você precisou aprender a lidar com essa coisa das medidas, né? Ensinar o paciente a como ter que fazer, né? Essas medidas para fazer o acompanhamento. Então, todos nós tivemos que aprender coisas novas para poder lidar com tudo isso que está acontecendo, né? E aí que a gente possa ter essa nossa atitude individual de procurar fazer a nossa diferença, procurar fazer a nossa parte, né? Mas também, assim, é importante a gente refletir sobre tudo que acontece, tudo que está acontecendo à nossa volta e qual é o nosso papel nisso tudo, né? É difícil, mas vamos buscar aí situações, né, de melhoria, vamos buscar ter esperança, trabalhar em nós mesmos essa transformação possível, né? Dadas as condições, né, do que a vida traz para a gente fazer o melhor possível com aquilo que a vida nos traz, né? Sim, mesmo todo esse cenário, né, ruim, a gente tem Sim. que pensar em nós e cuidar da gente, porque senão, como meu paciente até falou, ela parou realmente, não vou adoecer por conta disso, né, que está acontecendo no país, porque senão ia ser pior para ela, né? Então, a gente falou muito sobre isso também. Então, Nutri não é somente, essa dieta aqui, não, a gente também tem que ter essa conversa, tem que ter essa empatia, porque todo mundo está sofrendo, não é só você, não é só eu, é todo mundo, né? Então, eu super entendo quando a pessoa, não, Morgana, eu comi pizza, né? Eu não estava no plano, eu comi. Super entendo, super entendo. Então, não vou julgar, eu vou querer entender, vou conversar, vou entender o motivo, né, por trás. E é por isso, né? A gente está passando por um momento muito difícil, a gente não pode se autocobrar o tempo todo, tá perfeito ali naquela dieta, naquele exercício. Não, é muito difícil, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Aqui em Fortaleza tá um lockdown, e infelizmente muitas pessoas estão descumprindo as regras, né, e tudo mais. E a gente tem que estar olhando isso e, meu Deus, as pessoas não param quietas em casa, como é que eu vou ficar? Como é que vai, quando é que vai parar tudo isso, né? Porque depende das pessoas também, né? Infelizmente, não tem, como eu falei, eu não tenho um controle sobre ninguém, nem você nem ninguém. Então, a gente tem que cuidar mesmo da gente, de tudo, saúde mental, física, fisiológica, para a gente sobreviver, para a gente realmente se manter sã, né? E seguir a vida, né? A gente Exato. chora, a gente pede que compreendam. Nós, como profissionais de saúde, a gente alerta o tempo todo. Eu estou o tempo todo alertando nas minhas redes sociais, né, o perigo que é o Covid. E mesmo assim, tem pessoas que não compreendem. E é isso, né? Não pode
sacudir a pessoa, né? Não pode. Então, é só mesmo. O meu papel aqui, como um profissional de saúde, é esse, de só alertar, de falar, de combater fake news, que existe muito, como você falou, Hum, e cuidar da gente, né? E sim. esse trabalho multiprofissional é muito importante, né, agora. Infelizmente tem acontecido muito isso, mas é isso, a gente procurar trabalhar, né, de buscar um conhecimento científico, buscar um conhecimento técnico, né, adequado, né, não tá compartilhando qual é a fonte, de onde está vindo esse conhecimento, né, buscar cuidar, né, além de eu cuidar de mim, né, para eu procurar eu ficar bem, procurar também cuidar desse coletivo e entender que os meus atos eles vão ter consequências, né, na vida Sim, das pessoas, né, à nossa volta, tudo isso é muito difícil e a gente vive num mundo em que isso é cada vez mais desestimulado e o ser humano digamos assim, incentivado a pensar só em si e não pensar no outro, né? Mas a gente está justamente vivendo aí as consequências desse tipo de pensamento agora, né? Cada vez mais fica essa reflexão de que nós somos um só com o nosso planeta, com a natureza, né? Nós somos um só com as sim, pessoas à nossa volta também, né? Então, o que acontece com as pessoas à nossa volta vai acontecer com a gente, né? O que afeta a sociedade vai afetar a gente. Que a gente possa ter uma visão realmente de cuidar, né? Cuidar desse todo, cuidar dessa coletividade, tá bom? Fazer a nossa parte para que esse cuidado traga mais saúde e qualidade de vida para todos nós, né? Para todas nós também, né? ó, Uhum. falou tudo. Muito obrigada, Pedro, por ter aceitado esse convite novamente aqui. Eu acho que já respondemos tudo, né? Acho que essas dúvidas realmente vão continuar, né? Porque não tem como a gente não ter essas dúvidas, né? Mas qualquer coisa, fala com o Pedro no perfil dele, tem um canal do YouTube também. Eu vou compartilhar também aqui no meu story já já. Também dúvidas em relação à alimentação, fala comigo aqui no meu perfil, certo? E vamos, né, nos unir para Passar a por gente tudo se isso. cuidar, né? Perfeito, viu? Saúde, Muito, paz, proteção a todos e todas, as nossas famílias, né? E que a gente possa viver um momento de cada vez e atravessar tudo isso, né? sim. Muito obrigada, Pedro. Obrigado pelo convite, tudo de bom. Igualmente. Viu? Tchau, tchau. Tchau.